Olá pessoal do Aeroclube, eu sou o Bernardo, sou piloto comercial, professor. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a navegação aérea do piloto comercial. Vou ministrar essa matéria para vocês. Espero que vocês consigam entender. Vamos desmiuçar toda essa matéria para vocês entenderem e conseguirem passar na banca gabaritando lá. Então, basicamente, coloquei uma informação aqui para vocês terem uma ideia de como funciona na prova. O tempo de prova da navegação é de 1h40 e das outras matérias é 30 minutos, de meteorologia é 35, segundo a IS 00-003, a última revisão, que é a revisão G. Então, o que isso significa? Que é uma matéria que basicamente importa mais. É uma matéria mais longa, é uma matéria que vai demandar mais tempo e, ao mesmo tempo, é uma matéria mais complexa em relação às outras matérias. As outras são só perguntas, você entende o enunciado, sabe a resposta ou não sabe a resposta. Navegação é mais complexa, porque a gente vai ter que fazer uma navegação aérea. Isso vai demandar mais tempo, vai demandar planejamento, vai demandar, enfim, vários cálculos que vocês vão ter que aprender a fazer. A gente vai aprendendo aqui junto na matéria, mas basicamente, navegação aérea é uma matéria que vocês vão ter que dar um pouco a mais de atenção. O que eu recomendo para vocês é que vocês façam navegação como a última matéria da prova de vocês. Eu não lembro a ordem certinha, mas a navegação tá ali no meio. O que eu recomendo para vocês? Deixem a navegação para o final, porque é uma matéria que vai demandar mais tempo. E por que é interessante deixar para o final? Porque vocês vão estar mais frescos. Se vocês fazem a navegação logo no início, vocês vão ficar muito cansados. Então, a navegação é isso, ela é cansativa mesmo, é uma prova longa. Então, no final, vale a pena vocês fazerem a navegação mais para o final. Durante os simulados que vocês forem praticando, vocês já vão vendo quanto tempo vocês estão demorando para fazer. Eu lembro que quando eu fiz, eu demorava mais ou menos 2 horas para fazer a prova. E se a gente somar tudo aqui, vai dar 3 horas e cacetada de prova. Então sobrava tempo. Então tenham ideia mais ou menos de quanto tempo vocês estão demorando. Eu sei que na minha prova deu tempo de eu fazer a prova, né? Óbvio. E revisar todas as questões, questão por questão, além das que eu marquei para revisar. Dá e sobra tempo. Mas navegação é uma que vai demorar mais. Se vocês demoram 2 horas na prova, 1 hora vai ser navegação, com certeza, que era mais ou menos o que eu fazia mesmo. Outros pontos que eu botei aqui que são interessantes, como que eu vou desenvolver essa matéria de navegação aérea para que a gente consiga entender ela de forma ampla e depois ir entendendo os detalhes específicos. Primeiro a gente vai revisar os conceitos e aprender alguns conceitos em relação à navegação aérea. Para PC, a gente já vai falar de navegação instrumentos, então NDB, ADF, VOR, ILS, entender as cartas de rota agora de aerovia, de baixa e de alta, elas têm diferenças em relação às cartas de voo visual. Então, primeiro a gente vai entender os conceitos que permeiam a navegação. Um ponto importante também é, vale a pena revisar tudo do piloto privado para vocês fazerem a prova de comercial? Assim, de coração, vale a pena, mas de forma estratégica, que é o que a gente quer mesmo para fazer a prova, não vale tanto a pena não. Porque a prova, no final das contas, ela vai precisar dos conceitos que vocês vão aprender aqui na matéria. Então, assim, vocês já sabem o que tem no PC, vocês já aprenderam tudo que tem pro PP, e agora a gente foca mais no PC mesmo. Então não precisa ficar revisando, relendo o livro de navegação aérea do PP, nem nada assim. Vamos para a parte mais prática, a gente aprende os conceitos e já vai para ficha, já vai, enfim, para a parte de simulado para vocês entenderem como que desenvolve essa prova. Então, primeiro a gente vai ver os conceitos da parte de navegação, depois a gente vai aprender a ler essas cartas, tanto de rota quanto de vento. E por que carta de vento? Porque a nova prova de navegação, ela apresenta uma carta de vento. E é legal que a gente saiba interpretar essa carta de vento. Vocês têm que saber ler as cartas, seja de rota, seja a carta de vento, que são aquelas cartas que o inspetor vai te dar no início da prova. Então, tem que saber ler essas cartas. Depois vocês precisam saber fazer a ficha de navegação. Talvez isso seja um dos pontos mais importantes aqui da prova de navegação aérea, né? No caso, de piloto comercial. Tem que saber fazer a ficha de navegação. Vamos fazer a ficha ponto por ponto também, desmiuçar isso aí pra vocês. Treinar bastante simulado e aqui, assim, tem que fazer muito simulado. Muito, muito, muito mesmo. Cronometrem o tempo que vocês demoram pra fazer simulado. Acompanhem as notas de vocês, porque é isso que vai determinar a evolução de vocês, mostrar os pontos errados que estão aparecendo. E no final das contas, a gente tá falando de uma prova. E uma prova, ela tem forma de ser feita. Qualquer prova, concurso, Enem, vestibular, todas as provas, elas têm formas que elas acontecem, e a prova na AC não é diferente. Então a gente tem questões que sempre aparecem, a forma de fazer a prova de navegação aérea do piloto comercial. É legal que a gente faça bastante simulado para praticar isso. Em relação à prova antiga, a gente vai pegar, talvez seja até um pouco mais complexo do que a prova nova. Se a gente aprender como faz a prova antiga, vocês conseguem fazer a prova nova. Ela é mais fácil. Eu acabei pegando a prova nova no dia. Ela tem mais carta, ela é mais mental o processo. Você tem mais processos decisórios ali de escolher a pista em uso, o procedimento, interpretar o METAR e decidindo qual estúdio você vai manter. Tudo isso vai ser parte do processo decisório que na prova antiga não vai ter. Na prova antiga é tudo o valor certinho. Você só faz os cálculos que ele pede, mas a prova antiga eu acho mais fácil. Só que a prova nova também é super fácil, enfim. Vocês vão ver que não tem mistério para fazer a prova de PC de navegação. Também coloquei aqui para falar da prova nova. A gente vai conversando
conversando durante a matéria sobre como que é essas questões da prova nova, como que acontece, como que é o desenvolvimento. É aquela máxima, quem consegue fazer a prova antiga, consegue fazer a prova nova. Eu só treinei na prova antiga, vou apagar o quadro aqui e a gente já começa a falar da matéria. Então, pessoal, como eu disse para vocês, vamos começar aqui pelos conceitos. Podem tirar print ou anotar num caderno e tudo mais. Acho que é importante vocês saberem isso. Provavelmente vocês já sabem a maior parte dos conceitos, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, é bom anotar. Como eu disse para vocês, na prova, na vida real mesmo, essas questões não vão cair igual na de piloto privado. Elas vão acontecer indiretamente dentro do conteúdo, assim. Mas na prática, você não vai ter questão perguntando o que é norte magnético, norte verdadeiro e tal. Você já tem que saber. Vamos falar primeiro de magnetismo terrestre. Primeiro ponto é, a Terra é considerada um grande ímã. E o que isso quer dizer? Dentro da Terra, a gente tem o núcleo, que tem os metais e movimentos. E basicamente, isso forma em volta da Terra, por causa desses metais, um campo eletromagnético em volta da Terra, que é o motivo da bússola funcionar. Para um ímã funcionar, ele precisa sempre do polo positivo e do polo negativo. No caso, a gente tem os dois polos, polo norte e polo sul na Terra, por isso que ela é considerada um grande ímã. A gente tem dois polos magnéticos com propriedades opostas, que é isso, um polo positivo e outro polo negativo. Se a gente tivesse só um polo positivo, não ia ter eletromagnetismo e a bússola não ia funcionar. Para a Terra ser considerada um grande ímã, ela precisa dos dois polos funcionando. E a gente tem o polo geográfico ou verdadeiro, que é diferente do polo magnético. O que isso significa? O polo geográfico ou polo verdadeiro, ele é a latitude 90 norte ou 90 sul. Ele é o ponto determinado em que passa um eixo imaginário pela Terra e ela gira em volta desse eixo. Só que esse polo geográfico ou verdadeiro, ele não condiz com o polo magnético. O polo magnético, por causa desses metais do núcleo da Terra em movimento ali durante o ano, a gente tem o polo magnético variando. E o polo magnético é o polo que a bússola se baseia. O polo geográfico é o limite ali da Terra, é onde a Terra gira em volta, é o eixo ali que a Terra gira em volta. O polo magnético tem a ver com esse grande ímã aí na Terra, tem a ver com os metais dentro do núcleo da Terra, e esse polo magnético ele varia, por isso que nas cartas de voo a gente tem a indicação de declinação magnética, que é uma coisinha que eu acho que vocês já sabem. A gente tem a variação anual e as cartas escrevem isso, então a gente precisa saber qual variação acontece, porque as cartas não são atualizadas todos os anos, nem todas, né, são atualizadas todos os anos, e a gente precisa conseguir calcular essa variação de declinação magnética. Recentemente a gente teve a mudança da pista de Guarulhos, que era 0927 para 10 e 28. Esse é um exemplo de declinação magnética. Com o tempo, a declinação vai alterando e a gente precisa determinar isso pelas cartas. Declinação magnética, eu acho que vocês já sabem o que é, mas declinação é basicamente a diferença entre o polo geográfico e o polo magnético. Esses valores são expressos nas cartas porque a gente precisa saber, porque a gente voa pela bússola, só que ela tem essa variação. Para voos bem próximos lá do norte ou do polo norte ou do polo sul, já tem algumas questões aí que a bússola já não funciona tão bem, então existem outras formas de navegação lá para aquela região. Pra gente que está aqui no meio do planeta, ali perto da linha do Equador, não tem tanta influência assim da proximidade ali com os polos. A declinação magnética é a diferença entre os dois, expressa em graus pro eco, né, pro setor eco, pro leste, ou pro whisky, que é o setor oeste, tá? Acho que vocês já sabem isso do piloto privado, mas é bom a gente revisar. Nas cartas, elas aparecem com aquela linhazinha tracejada, normalmente roxa se a carta for colorida, e a escrita de declinação magnética. Por que isso é importante? Isso aqui vocês têm que saber para a prova de piloto comercial, porque a rota de vocês tem a ver com declinação magnética. A rota de vocês vai ter a ver com declinação magnética. Se for a nova prova, vocês vão ter que tomar a decisão em relação à altitude, e eles vão te passar, normalmente vão te passar uma proa que fica meio ambígua para onde você vai, se vai ser nível par, se vai ser nível ímpar. É importante saber isso da declinação magnética, vocês já sabem, mas é bom a gente dar uma repassada nisso. Uma dúvida muito boa, muito plausível, que eu acho interessante que a gente pode discutir um pouco para a gente pensar sobre. Se a gente voa em relação ao norte magnético, por que as cartas não são feitas em norte magnético? Porque tudo ia ficar mais fácil. Mas o que acontece é, o ponto de partida em relação ao norte magnético, e o norte e o sul magnético, ele é um pouco problemático. Por quê? Eles não são exatamente opostos, o norte e o sul magnético. Norte verdadeiro e sul verdadeiro são, tá? É latitude 90 e tal, mas o magnético não. O magnético tem a questão da variação, como eu falei para vocês, e eles não são opostos. Então, para representar isso na carta, já ia ficar um pouco complicado. Um outro fator também é que existem algumas regiões que a gente tem bastante distorção magnética, que é uma questão do campo eletromagnético ali da região, e para representar isso na carta ia ser um pouco complexo, não ia ficar
colocar linhas retas e tal. Enfim, envolve um processo bem complexo da gente fazer uma carta em norte magnético, porque as linhas não são retas. Até o que a gente vê na carta, as linhas de declinação magnética, elas não são retinhas. Elas têm algumas curvas e dependendo da região elas variam. Acaba que não é tão simples a gente fazer como é para o norte verdadeiro. Norte verdadeiro não tem estresse, é só uma linha reta. A forma como os engenheiros aí da aviação arrumaram é em que a gente coloque a carta baseada ali no norte verdadeiro, mas as linhas de declinação magnética e variação anual para a gente conseguir calcular isso. Basicamente é isso. Nas provas eles vão colocar sempre uma ressalva, que é que a declinação está atualizada, tal, enfim, para não ter problema. Sobre declinação magnética, primeiro conceituando, né? A gente já viu o conceito de declinação magnética, só que ela é expressa em graus com o designativo eco ou uísque. Por exemplo, a gente tem o norte verdadeiro. Se o nosso norte magnético estiver para a esquerda, significa que ele está para uísque, que é norte-sul, leste para a direita, eco, e uísque, oeste para a esquerda. A declinação magnética é essa diferençazinha entre os nortes. A gente falaria, por exemplo, que seria 13 graus uísque, que é a diferença entre os dois é de 13 graus uísque, ou seja, do norte verdadeiro para o norte magnético a gente está a 13 graus de defasagem. Ela é informada nas cartas, e não só nas cartas de rota, ela é informada nas cartas de saída por instrumentos, chegada por instrumentos. Toda carta quase vai ter informação de declinação, porque é uma informação muito importante. É uma informação em relação ao seu norte, tipo assim, de quão correta a bússola ali vai estar. Então, as cartas vão mostrar norte verdadeiro, mas você vai estar com a informação do norte magnético, por isso que toda carta quase vai ter essa informação de declinação magnética, que é super importante. Outra informação também, que é uma perguntinha de prova, é esses nomezinhos aqui que aparecem de vez em quando. Existem as linhas isogônicas, que são linhas que têm a mesma declinação, ou seja, as linhas que a gente vê na carta lá são regiões de mesma declinação, tá? E existem as linhas agônicas, que é quando a declinação é zero. Aqui no Brasil, até onde eu sei, não tem nenhum lugar que tenha linha agônica, mas podem acontecer algumas regiões, talvez até tenha no Brasil, na verdade, mas podem acontecer algumas regiões que a gente tem o norte verdadeiro e o norte magnético batendo certinho. No caso, se eles baterem certinho, a gente vai ter essa linha agônica. Quando a gente tem mesma declinação, linhas isogônicas. Uma informação importante é quando a gente está no voo em rota e a gente cruza duas ou mais linhas de declinação magnética. E como que eu faço? Por exemplo, se eu voar num voo que está partindo do 12 uísque, aí está passando pelo 13, 14, eu vou fazer a média entre esses valores. Aqui no caso seria o 13. Então eu vou pegar um valor médio das declinações que eu passei e vou utilizar esse valor como a nossa referência, que daí você vai ter o mesmo erro, tanto para menos quanto para mais. Então acaba que no final dá tudo certo. E em relação ao pé de galinha, vocês já devem saber fazer o pé de galinha. Assim, eu nunca tive muito problema com o pé de galinha por causa do computador de voo. Tem escolas lá, então assim, não tem muito estresse. A gente faz alguns exemplos também para vocês verem como funciona. Mas partindo do computador de voo, zero estresse com pé de galinha, tá? Não precisa fazer aquele pé de galinha teórico na mão. Faz só no computador de voo que tá tudo certo. E é muito importante vocês saberem fazer a partir do computador de voo, ou enfim, saber fazer na mão um pé de galinha. Por quê? Parte lá da ficha de navegação vai ser pé de galinha. Tem uma região lá que é só assim, proa magnética, proa verdadeira, rumo magnético, rumo verdadeiro, declinação magnética, desvio bússola, proa bússola, enfim. Tem aquela parte do meio ali da ficha de navegação que vai ser um grande pé de galinha. Ou vocês podem saber fazer o pé de galinha na mão, ou vocês podem saber fazer a partir do computador de voo, que é o que eu recomendo para vocês. Compre um computador de voo, ou se vocês já tiverem aquele computador que tem na régua ali de vento, a parte do pé de galinha. Você dá com a linha ali do pé de galinha. Daí vocês não vão ter estresse, sabe? É menos um problema para vocês. Não precisa fazer pé de galinha na mão, porque vai dar mais trabalho, vai ser uma coisa mais complexa, enfim. Então, zero estresse. Mais alguns conceitos importantes. Conceito de proa. Proa é a direção do eixo longitudinal do avião. É o prolongamento ali do nariz, para onde o nariz está apontando, é a proa do avião. Vocês já sabem, já são pilotos, enfim. Depois a gente tem a rota, que é a projeção na superfície da Terra da trajetória estimada ou percorrida ali do seu voo. Então, é para onde você vai. Quando você traça numa carta, você está traçando a rota ali para onde você quer ir. E a gente tem um rumo, que é a direção dessa trajetória expressa em graus em relação ao norte. Então, basicamente, a rota é o caminho ali para onde você vai e o rumo é a direção que você vai ter que manter para você chegar ali no seu destino. A gente também tem dois conceitos muito importantes, que são conceitos às vezes meio confusos, que é deriva e correção de deriva. Imagina assim, tô lá, voando ali pro meu norte e começa a vir um vento aqui da minha direita, no caso do vídeo vai ser da esquerda. Tá vindo um vento aqui dessa direção, tô com minha proa aqui, reta, só que por causa desse vento, eu não vou voar reto, eu vou começar a vir pra cá.
tá? Então, essa diferença entre aonde era para eu estar indo e para onde eu estou indo, a gente chama de deriva. Imagina um barco. O barco ele não fica derivando ao mar e tudo mais, que ele fica saindo do lugar que era para eu estar? Então, no avião é mais ou menos a mesma ideia. Era para eu estar indo reto, só que sem corrigir a minha deriva, eu estou indo para o lado e o ângulo de deriva é essa diferença entre onde era para eu estar e para onde eu estou indo. A correção de deriva é o quê? É o ângulo que eu vou ter que manter para compensar esse meu vento. Então, nesse exemplo, que eu deveria estar indo para lá, estou indo para cá sem corrigir a minha deriva e mantendo a proa aqui, eu vou ter que jogar o meu nariz para lá para basicamente manter. A gente sempre vai manter o avião contra o vento, né? O avião gosta de voar contra o vento, pensa nisso. Era para eu estar voando para lá, eu vou manter o avião para cá, corrigir essa deriva para aí sim manter esse rumo, manter a rota, né, que a gente planejou. Basicamente, deriva é quando o vento está te empurrando, esse ângulo para onde você está indo, e a correção de deriva é o ângulo que você vai ter que manter para compensar esse desvio que o vento está fazendo em você. Esses são os conceitos principais que eu acho que é legal apresentar para vocês nessa primeira aula. Assim, vocês já sabem, talvez vocês estejam há bastante tempo sem voar e tudo mais, então é legal vocês revisarem. Tem gente que está mais fresco e já sabe esses conceitos. Mas é bom a gente colocar isso aqui escrito dessa forma, porque esses conceitos vão aparecer muito na prova de piloto comercial. Como eu falei para vocês, vai ter proa verdadeira, proa magnética, rumo verdadeiro, rumo magnético, deriva, correção de deriva, declinação magnética, proa, bússola, desvio, bússola. Tudo isso vai ser informação para o nosso pé de galinha que a gente vai ter que montar na ficha de navegação. Por isso que é importante que vocês saibam isso. Só para também falar, só para explicar, né? Proa magnética está referenciada em relação ao norte magnético. Proa verdadeira, norte verdadeiro. Rumo magnético, rumo verdadeiro. Mesma coisa. A rota a gente não fala tanto, mas assim, você está traçando uma rota ali na carta. Então, no final das contas, o conceito de rota, ele aparece ali no meio também. Acho que são esses os conceitos iniciais que eu preciso demonstrar para vocês. Um último ponto que eu esqueci de comentar ontem, mas estou gravando agora, é sobre o desvio bússola, proa bússola. No cenário hipotético, a bússola ela funciona sem interferências e ela funciona perfeitamente, só que na vida real ela sofre algumas interferências, sejam interferências da própria manufatura da bússola, seja interferência de algumas coisas internas do avião que tenham campos eletromagnéticos. Até por isso que alguns cabos dos aviões eles são revestidos de uma forma que não gere tanto campo eletromagnético. Mas acontece, tem interferência, tem GPS, tem celular, enfim, a bússola sofre algumas interferências. E ela tem um líquido para não ter atrito na bússola e tudo mais. Mas a gente sabe que na vida real acaba que ela não é perfeita e ela sofre algumas variações. E essas variações elas são representadas pelo desvio bússola. Formalmente falando, o desvio bússola é a diferença entre o norte magnético e o norte bússola. No avião tem até o folhetinho embaixo da bússola, ou enfim, próximo ali da bússola pra gente saber quais são esses desvios. Na prova eles vão informar pra gente. Tem sempre uma questãozinha ali falando sobre o desvio bússola, porque eles querem que você calcule todo o pé de galinha. Pro magnético, rumo magnético, pro verdadeiro, rumo verdadeiro, pro bússola. Então eles sempre dão um desvio pra gente. Se eu não me engano, normalmente é 5 graus eco, mas depende da prova. Vamos fazer as questões, praticar, e aí vocês vão vendo as questões que mais vão aparecer e os desvios que mais vão aparecer também. Aí, como eu ressaltei durante o vídeo, no computador de voo tem a informação do desvio bússola. Por exemplo, pessoal, esse meu computador de voo, ele tem todo o pé de galinha aqui embaixo. Pro verdadeiro igual ao rumo verdadeiro, mais ou menos correção de deriva. Pro magnético igual a proa verdadeiro, mais ou menos declinação. E a proa bússola que a gente estava falando agora é igual a proa magnética, mais ou menos desvio bússola. Então é legal, como eu falei para vocês, comprar o computador de voo que tem essa reguinha, pode ser em português ou em inglês, que tenha o pé de galinha, que aí vocês não vão ter estresse, enfim, vai poupar bastante a vida de vocês. E o próximo assunto que a gente vai falar, ó, computador de voo, que é uma coisa legal pra gente dar uma revisada. Vocês já sabem usar, mas pro PC a gente vai usar bastante, principalmente a parte de trás, a régua de trás, que é a régua de altas velocidades. Então a gente vai usar bastante porque as questões falam de aeronaves com um pouquinho mais de performance, então a gente acaba usando bastante aqui esse cara. Então, galerinha, pra gente fechar essa aula com chave de ouro, vamos fazer algumas questões, praticar um pouquinho do que a gente viu aqui nessa aula hoje, pra vocês revisarem. Como eu já destaquei bastante, na prova de navegação de PC, a gente faz coisa mais prática. A gente não tem muito essas perguntas de teoria, não. No final, a gente tem algumas coisinhas de interpretação de carta, e normalmente são as últimas questões mesmo que a gente tem interpretação de carta. Vamos praticar, vamos revisar alguma coisinha. É interessante pra gente construir esse conhecimento para chegar sabendo tudo de navegação, chegar na ficha de navegação sabendo tudo. Eu acho que é interessante a gente dar uma revisada nessa parte inicial. Então, vamos fazer algumas questões. Primeira questão: o ângulo formado entre o rumo e a proa da aeronave denomina-se: opção A, desvio; opção B, deriva; opção C, correção de desvio; e opção D, correção de deriva. Então, assim, desvio, a gente já corta. Desvio não é, correção de desvio também não é. Ou vai ser deriva ou vai ser correção de deriva. A deriva é o ângulo entre a
proa da aeronave e a rota que você quer fazer, tá? Então, essa é a deriva. Correção de deriva é o ângulo entre a proa da aeronave e o rumo que você quer seguir. Então, tem essa diferença entre a rota e o rumo, tá? A correção é em relação ao rumo e a deriva mesmo é em correção à rota. Vamos pensar de forma lógica. A deriva vai ser, por exemplo, estou voando reto, o vento está vindo aqui da minha direita, no caso da câmera vai ser da minha esquerda. O vento está vindo dessa região, eu estou derivando para cá. O ângulo entre o que eu queria seguir, que é a nossa rota projetada na Terra, e esse desvio vai ser o ângulo de deriva, tá? Então, entre a rota e o nosso desvio, vai ser a deriva, basicamente, tá? E a correção de deriva seria eu voando reto, já sabendo que o vento está vindo daqui, e eu corrigindo esse ângulo, ou seja, é o rumo que eu quero seguir, é a direção magnética que eu quero seguir. Então, quando eu corrijo a minha direção magnética, eu estou falando de correção de deriva, basicamente, tá? Então, pensando de forma lógica, é isso. Então, a nossa opção é a opção de número D, correção de deriva. Essa opção é interessante. Uma aeronave voa com a proa magnética 360 proa norte e encontra o vento de proa, ó, coisa boa. Tendo a declinação magnética de 15 graus uísque, o rumo verdadeiro é. Então, a gente tem proa magnética e a gente tem rumo verdadeiro. Vamos pensar no rumo magnético e depois a gente pensa no rumo verdadeiro. Se a proa magnética é 360 e a gente tem vento de proa, coisa linda, o nosso rumo magnético também é 360. Zero estresse. Agora, qual a diferença entre o rumo magnético e o rumo verdadeiro? Novamente, vamos pensar de forma lógica, vamos desenvolver um raciocínio. Rumo verdadeiro é o norte 90 graus. É aquele norte teórico que a Terra não gira em torno, as cartas estão pautadas lá no rumo, na proa verdadeira, enfim, no rumo verdadeiro. A magnética é em relação ao nosso norte real, o norte que a Terra gira em torno, que fica variando pra caramba e tudo mais, enfim. Se a nossa declinação magnética está a 15 graus uísque, vamos pensar, 15 graus eco vai ser 15 graus para a nossa direita, no caso da câmera vai ser eco para cá, e 15 graus uísque vai ser para o outro lado. Vou pegar um pé de galinha na internet e vou botar os valores, mas imagina assim, a gente tem o nosso norte verdadeiro e a nossa declinação magnética pra gente achar o nosso norte magnético. Se ele tá 15 graus uísque, ele tá 15 graus para lá, tá? No caso da câmera, tem que ficar convertendo, mas tá 15 graus para lá. Então, nosso norte verdadeiro está aqui e o nosso norte magnético está um pouquinho para cá. Se a gente desenha um pé de galinha, fica mais fácil. E aí eu basicamente vou traçar uma reta entre aonde eu tô e para onde eu quero ir. Se a gente está na proa 360, então a gente está com a proa no nosso norte magnético, porque ele deu a informação de proa magnética. Proa magnética está sendo igual ao rumo magnético por causa do vento, então ele deu essa informação pra gente. E o rumo verdadeiro, ele tá a 15 graus para nossa esquerda, para nossa direita, no caso. Então, seria para cá na câmera, eu acho. A gente vai somar esses 15 graus. Por quê? Se eu tô voando para cá e a minha declinação tá para cá, eu vou ter que adicionar essa proa a mais. Então, a resposta seria a que é rumo verdadeiro 0,15 graus. Acho que daria para ficar em dúvida entre a A e a C, que é 0,15, né? A A, no caso, que é certa, e a 345. Por quê? A gente tá na 360. Ou a gente vai somar ou a gente vai diminuir esses 15. Então, as duas outras opções, você já exclui. E eu tenho essa teoria da prova da NAC, que é tipo assim, tem duas opções muito absurdas e duas opções que você vai ficar em volta. Então essas duas, a 0,15 e a 345, que são as duas possíveis opções, e no caso é a 0,15. Por causa do desenho, eu acho que dá para visualizar um pouco melhor. Essa é uma opção bem legal, essa é uma opção conceitual. Considera-se que a proa verdadeira menor do que o rumo verdadeiro e a VA menor do que a VS, o vento soprará pelo setor de opção A, proa pela direita, opção B, proa pela esquerda, opção C, cauda pela direita, ou opção D, cauda pela esquerda. Como eu falei para vocês, opções absurdas, enfim. Então a gente tem VA menor que a VS. A gente está voando mais rápido em relação ao ar do que a gente está voando pelo solo. O que isso significa? Vento de proa. Se a gente está voando mais rápido com a VS mais rápida, ou seja, a nossa sombra está voando mais rápido do que a velocidade em relação à massa de ar que a gente está voando, a gente está com vento de cauda. Se a gente está voando mais lento, a nossa sombra está voando mais lenta que a VS, o vento está segurando a gente, então a gente está com vento de proa. Então você já exclui duas opções. A gente tem proa pela direita e a gente tem proa pela esquerda. O que significa proa verdadeira menor do que o rumo verdadeiro? Então vamos pensar em magnética, que talvez fique um pouco mais fácil para a gente imaginar. Então imagina que a gente tem um rumo verdadeiro de 0,60 graus, 60 graus, né, 0,60, e a nossa proa verdadeira é menor, ou seja, vamos supor que é o 0,30 graus, por exemplo. Então significa que o nosso nariz ele está indo para a esquerda. Então
O avião gosta sempre de voar contra o vento, então significa que o vento também está vindo pela esquerda, tá? A gente está compensando esse desvio que o vento estaria empurrando a gente. No caso da câmera vai ser para cá, né? O vento estaria empurrando a gente para cá, então a gente dá uma compensada e vira o nariz do avião para a esquerda. A proa verdadeira menor significa que está vindo da esquerda. Se fosse a proa verdadeira maior, é o oposto, né? A proa verdadeira maior do que o rumo verdadeiro significa que o vento está vindo da direita. Essa é uma opção legal também, uma opção conceitual. Quando o vento for de proa, de cauda ou nulo, a proa verdadeira em relação ao rumo verdadeiro será opção A, igual, opção B, maior, opção C, menor e opção D, diferente. Vamos imaginar, o vento de proa, a gente não está falando de velocidade agora, a gente está falando de proa verdadeira e rumo verdadeiro. Se o vento está de proa, eu não tenho que corrigir minha proa verdadeira em relação ao rumo verdadeiro, porque o vento não está me jogando para o lado, não tem deriva, não tem correção de deriva. Se o vento vier de cauda, ó que surpresa, mesma coisa. Ele não está jogando a gente para nenhum dos lados, ele está a favor da gente, né? Então está ajudando a gente. E quando o vento for nulo, muito difícil na vida real, mas se o vento for nulo, a gente também não tem nenhuma alteração que a gente tem que fazer. O nulo eu acho que é o mais na cara, assim, mas proa e cauda é mais ou menos a mesma coisa. O vento só vai influenciar a gente em relação a deriva, correção de deriva, essas coisas, quando ele vier de través, quando ele jogar a gente para os lados. Vento de proa, vento de cauda, nulo, ele não interfere em relação à nossa proa magnética, ou no caso a proa verdadeira, né, ser diferente do rumo verdadeiro. Então, proa verdadeira e rumo verdadeiro, nesse caso, vão ser iguais, tá? No caso é a opção de A, que é igual. Então, pessoal, é isso. Revisado aí o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham acertado aí as questões. Como eu falei para vocês, esse tipo de questão não vai cair na prova de piloto comercial, mas a gente precisa construir esse conhecimento, ou pelo menos revisar, caso vocês já tenham aprendido isso no PP, ou se não, construir mesmo, caso vocês tenham esquecido aí do PP, pra gente chegar na prova safo, entendendo tudo que tá acontecendo e tudo mais. É isso, basicamente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso vocês precisem de alguma ajuda, tenha ficado alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem aqui para o Aeroclube, que eu ou algum outro instrutor vai responder. Pessoal, eu gosto sempre de explorar esse assunto, porque eu sou formado também como professor e tudo mais. O que é interessante para vocês nesse momento é, primeiro, vocês entenderem a forma como vocês aprendem. Isso é um dos pontos principais. No segundo momento, vocês estudarem a partir dessa forma. A gente aprende de 3 formas. Ou a gente é mais sinestésico, ou seja, a gente precisa fazer alguma coisa, escrever, fazer algum trabalho, alguma coisa, revisão, enfim, fazer resumo. Então, são pessoas mais sinestésicas. Você pode ser mais visual ou você pode ser mais auditivo. O vídeo mata visual e auditivo, que é uma coisa boa, mas pro visual é mais interessante a gente usar slide, esquemas, gráficos e essas coisas. E o auditivo é legal a explicação, como uma aula em vídeo mesmo. É legal que vocês entendam a forma como vocês aprendem. Eu sou um pouco de cada. Acaba que, quando eu vou estudar sério pra alguma coisa, como eu estudei pra banca da ANAC, eu estudei de todas essas formas. Eu li bastante os livros. Leiam os livros da Bianchi são muito bons, mas se vocês quiserem ler os outros também. Mas eu recomendo os da Bianchi, dá pra vocês comprarem pela Amazon online, ele é baratinho. Leiam os livros, vejam as aulas, façam exercícios, porque aí você já mata várias questões. Ler o livro já é mais visual, tem os gráficos e tudo mais. O vídeo vai matar a questão visual e a questão auditiva. Fazer resumo, fazer exercício e tudo mais, mata a questão sinestésica. A gente mata todas essas questões. Então entenda a forma como você aprende, desenvolve a partir disso. E o que eu recomendo, assim, se vocês tiverem um pouquinho mais de tempo, se vocês não quiserem fazer a banca logo, faz tudo que eu falei. Lê livro, faz resumo, vê vídeo, pesquisa mais sobre o assunto, enfim. Porque eu não sei se vocês já aprenderam isso pela banca de piloto comercial, mas a gente não usa só o que a gente aprende na parte teórica para banca, a gente usa para prática também. E no PC é a mesma coisa, só que é muito mais complexo porque a gente vai aprender IFR. É como se fosse um novo piloto privado, então a gente aprende IFR do zero, aprende navegação, enfim. Então é tudo diferente. Então essa parte é muito importante, revisar esses conceitos é muito importante. Então assim, leia os livros. Eu gosto de falar para os meus alunos também que a aula ela é mais uma introdução. O meu objetivo aqui não é ler o livro de cabo a rabo, não é que vocês saiam mestres em magnetismo nem nada assim, no caso dessa aula, mas é para introduzir vocês no assunto que, no caso, é o que a gente falou hoje, enfim, isso funciona para qualquer aula, na verdade. Isso é mais uma introdução, uma forma mais resumida de vocês entenderem o assunto, mas se ficou alguma dúvida ou se vocês quiserem aprofundar, leiam os livros, pesquisem na internet, vejam mais vídeos e aprofundem o conhecimento de vocês, porque essa formativa de você pesquisar o conhecimento é grande parte da forma de você fixar esse conhecimento no seu cérebro. Então, se você pesquisa, se você corre atrás, você está buscando de fato conhecimento. Se a gente só fica de forma passiva, recebendo conhecimento pelos vídeos, só passando os vídeos e às vezes mexendo no celular,
enfim, viajando ali na aula, não é uma forma tão ativa e isso não fixa tão bem no cérebro. E como eu falei para vocês, é interessante que isso fixe bem, porque vocês vão usar isso na vida real. Além da banca, né? A banca também é super importante, mas vocês vão usar isso na vida real. Então, na forma que vocês aprendem, explorem bem essa forma. E se vocês tiverem tempo, façam todas as formas de aprendizado, que eu acho que vai ser muito interessante para o conhecimento de vocês. Depois vocês me agradecem lá. Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês mandam aí. Espero que vocês curtam o curso. Deixem seus comentários, deixem suas críticas, suas sugestões, enfim. Sejam muito bem-vindos e valeu!